Então, nós vamos continuar o nosso estudo hoje, a partir do terceiro capítulo do livro, né? Contextualizando Kardec, quando o Elias faz uma abordagem referente a Deus e a criação. Então, ele reuniu nessa terceira parte todos os assuntos assim que ele achou interessante relativos a essa questão. Vimos na semana passada sobre Deus e hoje nós vamos ver sobre a criação, que é o capítulo 15, né? A criação dos mitos à ciência. E aí nós vamos assim, como nós estamos tranquilos e o texto não é um texto longo, eu quero sugerir que a gente vá lendo devagar e parando e comentando para a gente destrinchar bem esse capítulo hoje. Nós não temos pressa mesmo e hoje não precisa de fazer nada assim corrido. Nós estamos bem tranquilos hoje para a gente aproveitar essa discussão. Então, nós vamos fazer uma primeira leitura que eu achei interessante. Eu ia colocar para vocês um outro material que eu pesquisei também, sobre vários mitos em torno da criação nas visões de diferentes culturas, diferentes povos. Mas como eu achei que aqui já no texto do Elias ele já traz para nós um pouco, né, dessa visão das variadas histórias que são contadas sobre a criação, vamos fazer essa primeira leitura, onde ele vai trazer isso para nós. E aí eu queria saber quem poderia ler para nós. Tem Eu alguém? posso ler, Iracilda, Ótimo, por favor. capítulo 15, a criação dos mitos à ciência. Os mais antigos registros históricos atestam o desejo humano de conhecer sua própria origem, o que explica a existência dos mitos a respeito da criação do mundo e da vida. Figuras como Adão, Eva e uma serpente que fala de um fruto proibido povoam o imaginário judaico-cristão, que repete essas histórias nas aulas de catequização. Quando se leva em conta outras culturas, outras tradições espirituais, a questão assume um desenho ainda mais curioso, no qual entram figuras de deuses, animais sagrados, histórias de amor e traição, às vezes com um traço marcante de machismo. Ao ouvir algo a respeito de Tupã e Araci, ou de Olorum, Olodumaré e Oxalá, nem sempre nos damos conta de que estamos diante das histórias a respeito da criação, elaboradas pelo povo Guarani, uma das etnias originais da América do Sul, e das etnias Iorubá, sequestradas da África nos tempos da escravidão. Algumas dessas histórias marcaram a literatura juvenil, com personagens como Odin, o deus nórdico, que é pai de Thor nas revistas em quadrinhos, ou Hércules, o semideus grego, filho de deus Zeus, com uma mortal. Na Índia, são bastante conhecidas as divindades representadas por Brahma, Vishnu e Shiva, que representam, respectivamente, os fenômenos relacionados à criação, conservação e destruição do mundo e da vida. E há até mesmo histórias de deusas, uma vez que, para criar, haveria que ser fêmea, como ocorre na tradição aborígene da Austrália ou na China antiga, com a deusa Nukua. Um passeio pela mitologia dos diferentes povos nos ajuda a compreender melhor a nossa própria história, aquela que tem origem na mitologia judaica, que considera tudo o que existe como criação de Deus, que inicialmente se apresenta como sendo plural, mediante o pronome nós. Se o judaísmo se consolida mais tarde como religião monoteísta, há hoje um consenso quanto à origem politeísta, que marca boa parte do Velho Testamento. Depois de ter criado os céus e a terra, a luz e as trevas, inúmeras espécies vegetais, estrelas e animais, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Isso mesmo, no plural, como se Deus fosse um ente coletivo e não no singular, como se Deus fosse uma entidade única. E por que que Deus... Só um minutinho, Bebete. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui, né? Que o Elias trouxe. O que vocês acharam interessante nessas histórias sobre a criação? Será que nós temos uma necessidade intrínseca, assim, do ser humano contar, tentar entender como que tudo foi criado? Por isso, essas várias histórias, de onde será que vem isso, né? Essa busca por essas explicações. O que vocês acham? Para Vamos mim, está falar. ligado à identidade, né? Todo mundo quer saber de onde veio, quem são seus ancestrais, como é que surgiu tudo. Todo mundo tem, de certa forma, essa curiosidade. Eu fico pensando aqui quando você perguntou, né? Quando que isso surgiu e tal, e eu fico pensando, e o que se contava antes disso? O que será que se falava antes disso? Porque é tão assim, não sei nem o que dizer, mas eu veio na minha cabeça, e antes disso, o que se pregava antes disso? Né? Parece que fica tudo tão distante. São as mitologias, né, Ué? Aí você tem mitologias desde os persas, dos sumérios e etc. Você tem várias mitologias aí que tentavam explicar a... Na época, se preocupava muito mais com a explicação da criação da Terra, né? Não se falava do universo, como a própria Bíblia, né? Ela está falando da criação da Terra, ela coloca o céu como uma parte inerente à Terra. A Terra é o centro e tudo o resto está em volta. Então, as mitologias, elas vêm sempre procurar trazer uma explicação daquilo que o entendimento não conseguia alcançar. Uma diferença grande que a gente vê na mitologia judaica é que é um Deus fora do sistema que cria o sistema, enquanto nas outras mitologias a Terra já existe, daí os deuses surgem para manusear as forças da natureza. É uma diferença que a gente encontra nessas duas mitologias, que é muito forte, né? Porque a diferença, Interessante, o Alfonso. Deus criador é o Deus que surge inicialmente entre os sumérios e babilônicos, né? E depois incorporado nessa tradição judaica. E os demais mitologias, normalmente os deuses eles vêm posterior à criação da Terra. E sim, tanto que na grega, por exemplo, né, você tem a Gaia, o Cosmo, o Caos, eles não são classificados como deuses, eles não têm sistema de adoração àquelas entidades. Certo? Isso aí foi só um ente criador. Agora, os deuses vêm depois. Vem justamente Zeus e etc., são deuses que surgem posterior, que controlam a natureza. E aí o ser humano passa a homenagear e tratá-los como capazes de controlar a própria vida humana. São Interessante vertentes isso da que você está mitologia. falando, Alfonso, que eu estou pensando aqui uma coisa muito interessante, né? Porque essa forma desse Deus externo, né, que promove até essa criação da terra e tudo, é como se fizesse uma dissociação da própria natureza, né? Como se a gente fizesse assim colocasse o homem num patamar muito superior à própria natureza, né? À própria terra, às próprias criaturas aqui. Interessante isso que Quando você você está falando. coloca o homem como imagem e semelhança desse Deus, né? Aí você coloca Exatamente. instala essa distinção de nível. E é uma distinção tão grande, né?
Porque nós. E aí, quando Darwin veio e falou que nós tínhamos ainda uma raiz, né, nos primatas, aí pronto. Aí houve assim uma ruptura total, uma loucura, algo assim que mexeu e ainda mexe, né, com a questão do criacionismo, né? Nós vamos ver ainda, e eu tenho uma questão sobre isso daqui a pouco, nós vamos colocar aqui. Mas eu achei muito curioso, porque de todas essas histórias aqui que ele trouxe para nós, da tradição dos nossos indígenas, né? Daqui, dos povos aqui da nossa região, dos povos da África, né? Ou dos outros povos nórdicos e tudo, a relação é muito do próprio ambiente, é muito de igual para igual, né? Não há um ser criado para ser superior a tudo e a todos. É muito interessante isso que você está trazendo. Eu realmente, agora que eu estou observando com esses olhos aí que você trouxe, né? Que Deus criou primeiro o rascunho, o esboço, para depois fazer a obra final, né? Primeiro o homem, depois a mulher, que é uma obra, assim, sem dúvida, muito melhor acabada e potencialmente superior, né? Eu concordo com essa opinião plenamente. Ô, Então vamos Bebé, lá. vamos lá. É quando nos convém, a gente adota, né? A Bíblia, né, Bebé? Quando nos É convém. bem assim, Vamos mas em lá. paralelo com a história que nos é contada pela tradição judaica, há também o forte componente da tradição grega, da qual origina-se toda a nossa filosofia, inclusive a ciência que dela decorre. E também a ciência tem sua própria história, que ficou atrelada ao pensamento teológico da Igreja Católica desde a sua origem até o início do século XIX. Ao libertar-se dessas teias, a ciência elaborou o mais eficiente método de investigação, análise e intervenção sobre a realidade, o materialismo metodológico. Dele se originou, para o bem e para o mal, toda a tecnologia que hoje traz conforto para boa parte do mundo, mas que, utilizada de modo inconsequente, ameaça de destruição o planeta inteiro. Ô, Bebete, parem um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. O que que ele está trazendo aqui em relação à questão da ciência, né? A ciência ficou atrelada até a Igreja Católica, até início do século XIX, quando nós vimos na semana passada. E eu ia trazer também hoje aqui para nós a história de pessoas que fizeram todo um trabalho de romper essa visão pragmática da igreja, né? Então, eu acho, assim, nós tivemos pessoas, gente, que se deram, exatamente, se deram, foram até queimados, né, na fogueira, como Jordano Bruno. Galileu Galilei só não foi porque na última hora ele resolveu falar que ele estava, né, equivocado. Então, assim, nós tivemos vários estudiosos, várias pessoas que ao longo da história, né, veio trazendo essa colaboração para que a gente chegasse ao século XIX em condições de romper de vez com essa ideia, né, do criacionismo apenas, né, e trazendo uma outra forma de entender e explicar a criação. E aí, eu queria que alguém falasse, talvez o Vicente, ou o Alfonso, ou quem mais quiser, a Lena, ou quem mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que o Elias traz aqui para nós, sobre o materialismo metodológico. Porque nós fazemos nós temos um equívoco, né? Porque o espiritismo veio para combater o materialismo. Mas qual é o materialismo? O que é que ele está tratando aqui? O que essa ciência estruturada, com esse pensamento que se desenvolveu a partir do século XIX, trouxe, né? Que está sendo chamado aqui desse materialismo metodológico aqui, para que todo mundo possa entender um pouquinho. Quem quer falar sobre isso para nós? O materialismo metodológico Hum. ele é extremamente necessário para o desenvolvimento científico, aonde você afasta todas as crenças e tudo aquilo que é pré-concebido, já um juízo de valores a respeito daquilo que está se fazendo,
você afasta tudo isso para poder questionar. A metodologia é o questionamento. Independentemente da situação que você encontra, você sempre vai questionar para buscar os resultados daquela sua pesquisa, da investigação. E Kardec se utilizou disso. Existe até um exemplo muito claro, numa linha de tempo das ciência médica, que ela começa a se desenvolver, e isso eu vi delineado assim, ano a ano, não, período a período, como que a ciência médica se desenvolveu. Quando abandonaram definitivamente, né, aquelas crenças limitadoras em relação à medicina, daqueles métodos antigos, e passaram a pesquisar efetivamente, livres, sabe, de qualquer condicionamento, através do materialismo metodológico. E assim foram anos, anos de desenvolvimento das ciências médicas, equipamentos, novos conhecimentos. Obviamente que conheci médicos que pensam, né? Porque não são todos, tem os da ivermectina ainda, mas médicos que pensam, que eu tive a oportunidade de conversar com eles, e eles disseram claramente: olha, tem coisas que a gente não resolve através da medicina, de todas as pesquisas médicas. Então, neste momento, nós paramos também em busca de algo que está fora dessas nossas pesquisas. Esse médico não era um médico católico, ele era ateu mesmo. Antes disso, ele foi hippie, esse médico. Ele e a esposa, os dois eram médicos. Eles se conheceram como hippies, depois foram fazer faculdade de medicina, né? Mas, e eu tive a oportunidade, eu fiz amizade com eles, com a família toda. Ele teve um problema sério com uma filha, e ele não conseguia resolver a situação, e não havia. Ele era neurologista, chefe de neurologia de um hospital, e a filha dele tinha alguns problemas, ele não conseguia resolver. Quando ele resolveu largar tudo, com permissão da esposa, né? E ele foi para Argentina estudar homeopatia com um médico espírita, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é um dos maiores cérebros na época, não sei se é vivo, Dr. Salvador Gamarra. Eu tive contato com ele. Ele era espírita, ele tinha assim um quadro de Hahnemann lá no consultório dele, e ele ensinou um pouco de espiritualidade para esse ateu. Foi interessante. Interessante, né? Muito Então, para interessante. você que esse método de investigação, materialismo metodológico, ele é necessário. Mas Kardec já previa essa situação. Isso era previsto, de se caminhar com esse tipo de materialismo junto com a ciência. Então é isso mesmo, né? O que o Vicente disse para nós, é você ter na matéria, na nossa vida material, um objeto de estudo, né? Então, nós vamos estudar, nós vamos entender, nós vamos analisar, nós vamos estabelecer hipóteses, nós vamos testar, nós vamos olhar para aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, no início do século, as ciências naturais foram melhor estruturadas, no século XIX. Em seguida, as novas ciências, como sociologia, depois com Freud, psicologia, aí por aí vai, né? Vão sendo estruturadas nesse sentido. Mas aí, agora nós vamos entrar num ponto
ponto que eu trouxe um questionamento que eu quero trabalhar ele aqui hoje, né? Pode continuar lendo para nós aqui, por favor, Bebete. Celulares, carros computadorizados, drones, naves espaciais, inteligência artificial, sem contar uma infinidade de alimentos processados, de utensílios os mais variados, são o resultado dessa vertente científica originada na tradição filosófica grega, que se tornou hegemônica até mesmo em relação à tradição judaica, de natureza espiritual. Daí vem, talvez, o conflito entre o criacionismo e o evolucionismo. A parte ligada à tradição judaica tenta, a todo custo, fazer valer a sua própria história da criação do mundo, agora firmada sobre as bases de um Deus único. Para isso, entretanto, ela enfrenta a resistência da parte ligada à tradição grega, que aprendeu a construir a sua própria história a partir da observação da realidade e que, como princípio metodológico, dispensa da sua explicação da vida e do mundo a necessidade da atuação dos deuses. Ô, Bebete, para aí, por favor, que agora nós vamos conversar sobre isso aqui. O Vicente quer falar. Por favor, Vicente, depois eu quero lançar a primeira pergunta. Só para acrescentar naquilo que eu estava falando, e de acordo com o que vem agora nesses parágrafos aqui, a gente tem que diferenciar, né? O materialismo metodológico, né, que é destinado a uma pesquisa isenta, né, isenta de qualquer juízo de valores. Ele é diferente daquilo que Kardec combatia, que é o materialismo existencial. Tá? Esse sim, esse é a negação de tudo quanto é espiritual. Ótimo, Tá, Vicente, foi bom você ter pontuado isso. Bom, e aí nós chegamos aqui na parte do criacionismo, do evolucionismo, e aí eu fiz uma questão lá para a gente conversar sobre ela. E essa questão aqui, né? A primeira questão que eu quero trabalhar, que eu acho que é importante a gente conversar sobre ela, parece uma coisa simples, mas não é. Eu não sei se é porque eu sou educadora, mas eu vejo, assim, eu tenho uma certa preocupação a respeito dela. Então, eu perguntei, como você vê ou entende termos escolas que ensinam o criacionismo às crianças? Que impacto isso pode ter? Todo mundo. Eu coloquei 2 vídeos lá, onde em um deles ele vai trabalhar bem essa questão do evolucionismo, né, e do criacionismo. Mas nós temos essa noção, criacionismo, porque vem aquela explicação que vem através da Bíblia, da criação do mundo, né? É uma explicação bíblica, tá? E isso, hoje, nós temos até hoje escolas que fazem aulas, né, sobre o criacionismo às crianças. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso também, e a gente vê que as escolas confessionais, o que são as escolas confessionais? São as escolas que são ligadas a alguma instituição religiosa, por exemplo, escolas adventistas, escolas presbiterianas, ou escolas espíritas, ou escolas, né, que se autodenominam, né, ligadas a algum segmento religioso. Normalmente, nas escolas evangélicas, há, sim, a questão dessa ensinamento relacionado à criação de acordo com o que está na Bíblia. E aí eu quero conversar sobre isso com vocês. O que vocês pensam disso? Então, eu acho um contrassenso, né? Você vai ter aí mais jovens marchando para Jesus na rua, porque é um contrassenso, é você estar voltando para trás. Uma coisa que é considerada mitologia, você pega aquilo como história e ciência, né? Ou seja, a gente ou vai criar fanático ou vai criar descrente.
como o que eu estou observando, muitos jovens, eu acho que mais fanático do que pessoas que têm senso crítico. É mais fanático, é marcha para Jesus, achar que a religião dele é melhor do que a outra. É isso que promove esse fanatismo todo, né? Esse fundamentalismo todo. De uma coisa, está negando a ciência, está negando a evolução, está negando tudo, está voltando para trás. A gente está voltando, eu vejo voltando para a Idade Média. Eu não estou vendo evolução em certos sentidos, principalmente ultimamente, né? Então, isso é um atraso. Quem se salvar, o jovem que crescer, que tem senso crítico, vai ser muito pouco. A gente está vendo aí os jovens tudo demandando aí para esse tipo de evangelismo, né? Quando não é uma igreja, é outra. Então, eu acho que é um retrocesso. A gente não está, o ser humano não está evoluindo nisso, né? Era para estar, mas não está. Então, está negando a ciência, está negando o que você consegue comprovar que é verdade para poder estar do lado de um mito, né? É a mesma coisa de acreditar na mitologia grega, e eu não acredito, assim, desde criança sou assim, então eu não fiz, fazia catecismo também, mas eu já questionava. Criança eu já questionava. Eu não entendo como é que tem pessoas que ainda acreditam em Adão e Eva, e ainda acredita que está sofrendo porque Deus, e aí? E a justiça? Então, eu acho que tá se criando, ainda mais hoje em dia, está se criando mais fanático do que alguém crítico, alguém preparado para a vida, e é isso. Eu Obrigada, sou Nadia. totalmente contra a religião, eu não gosto de religião, nunca gostei. Obrigada. Olha, eu fui vasculhar o que que tinha sobre isso, porque isso me incomodou muito quando nós estávamos, logo depois, né, do golpe, com a retirada da Dilma, e assim, eu achei interessante como que ressurgiu com força essa questão. Eu fui pegar algumas notícias e eu achei muito interessante, porque essa notícia aqui, ela foi de fevereiro de 2019. Vários projetos que queriam estabelecer o criacionismo nas escolas são desarquivados na Câmara. Olha que interessante. Duas propostas também que determinavam o ensino da Bíblia Sagrada nas escolas. E aí eu fui ler, né, o projeto, esse PL 8099 de 2014, ele tinha sido arquivado. Com a questão depois, né, com a saída da Dilma, aí veio o Temer, aquela confusão toda, né? Em 2019, começaram a desarquivar esses projetos. Ele estava arquivado. E o projeto, esse projeto aqui, ele fala, determina o ensino de conteúdos a respeito do criacionismo, tendo como base noções de que a vida tem sua origem em Deus como Criador Supremo de todo o universo, de todas as coisas que o compõem. Esse era um dos projetos. E aí ele falava assim, a ideia é que a matéria seja ensinada de forma análoga ao evolucionismo, para que o estudante avalie cognitivamente ambas as disciplinas. Para ele ensinar apenas o evolucionismo nas escolas seria ir contra a liberdade de crença do povo brasileiro. Essa é a justificativa que estava junto das propostas de desarquivar esses projetos de lei para ter nas escolas o ensino do criacionismo. Então, veja bem que ponto que nós chegamos, né? E aí eu quis trazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui, assim, mexe, eu acho, muito com toda essa visão que nós estamos tentando trazer aqui. Arlene, agora, por favor. Ah, você colocou lá no grupo essa lei? Eu não vi, não deu tempo de eu ver essas Não, coisas. não, Você isso aqui eu colocou? pesquisei, mas não coloquei ainda, não. Coloquei, não. Ah, seria bom. Eu realmente, eu acho que eu nem acompanhei muito, mas eu me lembro disso. Eu me lembro dessa discussão, sim, na época que foi uma discussão, mas assim, o projeto em si, as coisas eu não vi. Eu penso assim,
eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou. Eu penso que numa aula de história, digamos assim, né? Você deve apresentar as teorias, né? Ou seja, inclusive situá-las, ou seja, essa teoria aqui, ela é uma teoria de fundo religioso, ela foi construída, né? Ela é toda teológica, construída em cima, né? De mitos, papapá, papapá. E você deve apresentar isso para os seus alunos e falar sobre o darwinismo, atualmente sobre o neo-darwinismo, né? Eu penso que você construir esse diálogo dentro da sala de aula, isso é libertador. Ou seja, você trabalha essas teorias, fazendo com que os próprios alunos critiquem, reflitam, e você faz você cria um diálogo, você se estabelece um diálogo e produzem, tipo, né? Vocês produzem em sala um conhecimento. Eu lembro que, assim, eu dei aula há muito pouco tempo, há 500 anos atrás, né, gente? Mas, assim, muito pouco tempo. Não, foi pouquíssimo tempo mesmo, mas, assim, eu lembro que eu fazia isso, né? Eu, quando falava, inclusive, sobre a início da história, depois sobre fontes, sobre essas coisas, a gente falava sobre isso. Eu não sei se é isso que você está falando, que eu penso que é muito diferente dessas escolas que ensinam isso como como se esse olhar fosse o único olhar e fosse o olhar correto. Ou seja, as pessoas, ou os adolescentes, ou as crianças, elas não teriam outros olhares, né, onde elas pudessem construir as suas reflexões e as suas críticas e os seus entendimentos. Então, assim, eu não sei se é isso que você está perguntando. Se for assim, eu acho ruim, péssimo. Uma coisa é você mostrar o que nós temos para que as pessoas reflitam e construam. Uma coisa é você mostrar como se aquilo fosse verdade, como se aquilo fosse realidade e a forma correta de se pensar, né? Que Uhum. também eu fico pensando, gente, se a Nadir falou aí, a evangelização nos centros, eu já fui evangelizadora, eu já fui catequista também há muitos anos atrás, mas a evangelização no centro reflete o que está aqui também, né? Esse criacionismo, né? Essa questão de que Kardec abraça, e a gente sabe que isso também pode ter algumas questões políticas, óbvio, tem a reforma, tem a Igreja Católica perdendo poder, tem a questão da proposta dele, que é uma proposta que revoluciona, né? Então, ele também precisa conseguir espaços para que essa proposta ela seja discutida naquele momento, num futuro, além daquele momento. Então, eu penso que, eu não sei se eu consegui Uhum. falar mais ou menos sobre o que você está colocando, Iracilda, Não, mas mas assim, foi interessante que você trouxe. Nadia, você quer falar ainda? Então, o próprio Kardec, ele já era contra, né, a igreja estar ali querendo complicar, né, a mente das crianças ali na educação, né? Tanto é que ele largou a escola, que ele dava aula para, né? Eu acho que religião. Eu acho que a escola não foi feita para isso. Por exemplo, quando meus filhos eram criança, várias vezes eu tive que ir na escola para falar que não queria, porque você tinha opção. Você quer que as crianças tenham aula de religião? Falar, não. Se eu quiser que meus filhos tenham alguma religião, eu procuro na igreja, ou na escola não é lugar. Então, você perguntou porque eu estava com a mão levantada, né? Desculpa, eu não vi. Mas eu acho que o próprio Kardec era contrário à educação religiosa nas escolas. Uhum. E aí, assim, por que que eu trouxe essa questão, gente? Logo após a Revolução Francesa, quando os educadores foram chamados a fazer um plano de estruturação
para o ensino universal francês, na escola francesa. Por que o ensino universal? Porque até então, não eram todas as crianças que tinham acesso à educação, né? A educação era para quem podia pagar, a educação era elitizada. E a proposta era, e aí entra até o Lacordaire, ele ajudou nesse processo, é interessante isso, né? Como educador que ele ajudou nessa estruturação desse plano universal da educação. Nesse plano universal de educação, depois da Revolução Francesa, isso foi um marco para o processo educativo. Com esse plano, a determinação, como nós estávamos já tomando esse pé, né, dessa proposta de análise mais material, que a ciência estava, né, se desabrochando, nesse processo, a escola foi colocada como sendo a escola deveria ser laica. Esse foi um dos grandes avanços que a escola francesa teve e que influenciou o método de educação no mundo inteiro a partir daí. Porque até então as escolas eram muito produto das instituições religiosas. A partir daí, com essa proposta de uma escola laica, onde todo mundo tivesse o acesso, onde todo mundo pudesse participar, sendo ele seja qualquer que fosse a sua religião, isso foi um avanço que deu condições de que todas as pessoas, de qualquer seita que ela fosse, participassem, frequentassem a escola e que fossem respeitadas ali as suas crenças. Quando nós vemos, trazendo novamente essa discussão do criacionismo, primeiro, a Arlene colocou isso, né? Se você faz uma discussão, você traz uma proposta de questionamento, tudo bem. Onde você vai fazer uma proposta crítica de análise, tudo bem. Mas nós não temos apenas a ideia criacionista em termos de criação. Onde é que nós vamos colocar ali a história da África para explicar a criação? Onde nós vamos colocar a história dos nossos nativos aqui da nossa região, né? Então, onde que essas histórias também vão entrar? Por que só a história contada pela Bíblia, que é uma tradição das pessoas que frequentam a Nadir, tem toda razão quando ela diz isso, né? Das pessoas que escolheram acreditar naquela proposta ali, tudo bem. Mas a escola em si deveria trazer de tal maneira essa discussão que toda pessoa fosse respeitada. Aquele que não acredita, aquele que é muçulmano, aquele que tem uma explicação, que tem uma história indígena para contar sobre a criação, aquele que traz a história do povo africano, aquele que traz a história do povo oriental. Como uma criança que é muçulmana ou oriental se sente quando ela é obrigada a fazer o Pai Nosso antes de entrar para a sala de aula? Porque isso existe ainda. Eu frequento escola, eu sei como a coisa funciona, né? Eu já vi isso acontecer. Numa escola estadual, que nem é confessional. Então, assim, são tantas coisas que nós vemos hoje sendo palco, ali, né, acontecendo dentro da escola, que nós perdemos, eu acho que uma das coisas mais importantes, que está lá na nossa Constituição, que fala que o nosso ensino deve ser laico, né? O nosso ensino é laico. Justamente quando traz essa proposta, é para que todo mundo se sinta incluído e não excluído, né? Então, Iracilda, desculpa. Não, pode não, falar. desculpa. Não, quando eu falei sobre essa questão dessas teorias que coexistem, né, sobre Uhum. a explicação ou do mundo, da evolução do homem, ou do homem no planeta, das espécies, do que for, eu não pensei aqui em ensino religioso. Eu estava Eu falando de entendi. uma aula de história, né? Uhum. Eu não estava falando de uma disciplina religião, não, tá? Estou falando assim, porque daí a abertura é outra, a discussão é Uhum. outra, né? Não é dentro de uma disciplina de religião, não. Pois Só é, queria falar agora, isso. isso que você falou é interessante, Arlene,
porque eu vi essa discussão sendo colocada numa aula de história, numa aula de geografia. Você está entendendo? O que é, como que é confuso a coisa? Eu já vi isso sendo levado como uma proposta, não numa aula de religião, mas numa proposta, nós temos duas teorias para falar sobre como o planeta, né, como foi que se deu a criação. Então, não era numa aula de religião só. E isso, infelizmente, a gente ainda vê acontecendo. E aí, se a criança tem a percepção já evangélica, ou seja lá, né, da tradição judaico-cristã aí, da Bíblia, ela vai sair dali falando assim, não, a professora falou que a gente veio do macaco, mas não é verdade. A gente veio, foi lá do Adão e Eva. Deixa a criança confusa, né? Deixa a criança confusa. E sem contar que tem alguns professores fanáticos também. Meus filhos estudou na época de 2000, 2000 e pouco, e 95, assim, eles eram criancinhas, e me chamaram 2 vezes para saber se eu queria que eles tivessem aula de religião. Eu falei, não, vocês têm algum professor espírita? Vocês têm algum professor que me interessa, ou vai dar catolicismo, ou vai dar evangelismo? Isso não me interessa. Não, não quero. Acho que escola não é lugar para isso. Eu sempre batia a boca. Tinha uma professora de geografia que era fanática, ela era testemunha de Jeová. E aí ela ficava querendo catequizar. Eu falei, mas você sabe quem é Jeová? Eu não quero saber quem é Jeová. Para mim, Deus não é Jeová. Então, assim, é sempre esse problema. Tem o problema deles não vão ter um professor para cada religião, eles não vão ter, é sempre o perseguindo outra religião minoritária. Então, eu sou totalmente ao contrário, contra. Acho que não tem lugar de religião na igreja. E nós estamos vendo aí no que deu esse fanatismo todo, no que está dando, né? Então, Arlene, foi só nesse sentido, entendeu? Não, não, eu concordei em tudo, eu entendi, eu até vi você dando uma aula sobre isso, trazendo de forma crítica, mas infelizmente não é isso que a gente observa, mas né? não dentro da religiosidade, essa é a Isso. questão, né? A Uhum, abordagem era mais em relação a ter uhum, teorias que explicam dentro da história, não tem nada a ver. Eu também isso. sou contra a questão de ter disciplina de religião, sou contra. Eu acho que isso Uhum. aí é o que você mesma falou, Iracilda, pela própria antropologia, o desenvolvimento que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos e o olhar que a gente tem em relação aos aspectos culturais que existem, para você falar sobre isso em relação à religião é muito complexo. Eu acho que os professores, eles não têm nem condições, eu não tô, entendeu, né? Assim, eles não têm formação que eu estou falando. Na própria universidade que abordem, né, várias disciplinas que abordem isso para eles poderem fazer um trabalho bom. Então, assim, né, Exatamente. no sentido, eu acho que é isso, assim, eu não sei se É, eu acho que e eu é quis entender. interessante, eu dei uma olhada no Plano Curricular Nacional, né? No plano dos currículos, o que que está estabelecido, nós temos hoje, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela está revista até 2023. Muita coisa foi retirada e muita coisa acrescentada. Então, quando eu estudei lá atrás, em 2002, a LDB era de uma forma, e hoje eu fui reler, né, os principais princípios ali da LDB, que estabelece, né, o código, digamos assim, a forma como a educação deve acontecer, hoje já está colocada ali a questão da diversidade, a questão de inserir conteúdos ligados ao povo africano, em respeito à população aqui do nosso país, em relação à população dos nativos indígenas, né? Então, assim, já tem toda uma orientação na LDB hoje que você vai trabalhar toda essa diversidade cultural, religiosa e tudo. Então, eu achei muito interessante que isso também consta no Plano de Currículo Nacional, que também está indo nessa direção.
Isso foi revisto agora, depois de 2020, depois da última eleição para cá, tá? Então, eles fizeram toda essa revisão, já atualizando de acordo com isso que a Arlene está trazendo, com essa nova visão da antropologia sobre as diversas culturas da nossa sociedade e o respeito para com essa diversidade. Então, ele já está todo focado nessa direção. E aí, assim, essa questão, ela vai e volta, né? Ela vai e volta, porque nós estamos num embate. Nós estamos num embate hoje, né? Por que é interessante você trazer essa visão que está focada apenas numa linha religiosa, né? Porque você manipula, você mantém. E é sério isso, né? É sério isso. É Então, muito grave, né? Assim, é grave mesmo, né? Porque você manipula e assim, e é uma coisa muito complicada. Você tá mexendo com cabeças de crianças, né? Isso não é brincadeira, não. quem continua lendo, Bebete, você pode ler para nós, continuar? Sim, o Espiritismo emerge no século XIX em meio a essas duas correntes. Por um lado, filia-se à tradição grega, na medida em que procura apoiar sua religiosidade e sua moral sobre as conclusões racionais da filosofia e sobre as descobertas e invenções da ciência. Por outro, filia-se à tradição judaica ao eleger o cristianismo como referência religiosa, evidente em toda a obra de Kardec e ainda mais presente em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nada traduz melhor essa intenção do que o título do item 8 do seu primeiro capítulo, A Aliança da Ciência e da Religião. Em respeito à tradição cristã, Kardec, logo de início, dedica o item 59 de O Livro dos Espíritos um extenso comentário de quase 4 páginas a uma análise das concordâncias existentes entre as conclusões da ciência e a história da criação contida na Bíblia Sagrada. Ele dedica ainda os livros O Céu e o Inferno e a Gênese a este mesmo esforço de conciliação. Do seu Pentateuco, o único que não se vincula visceralmente ao cristianismo é o Livro dos Médiuns. Em O Livro dos Espíritos, Jesus é citado 43 vezes. A sociedade europeia se libertava pouco a pouco do jugo da Bíblia Sagrada, cujo mito da criação ainda era compreendido como uma narrativa histórica sobre como Deus criou o mundo e a vida. A história do povo hebreu, enquanto povo escolhido, era apenas uma parte dessa saga. Até pouco tempo antes, a Bíblia definia o que poderia e o que não poderia ser aceito pela ciência. Tal era ainda a sua força no século XIX, que a própria ciência, tanto quanto possível, procurava apresentar as suas descobertas em sintonia com o texto bíblico. Não é por outra razão que o livro A Gênese, publicado em 1868, o próprio Kardec procura contextualizar os novos conhecimentos trazidos pela ciência com a tradição bíblica, relacionando os períodos da formação da Terra aos dias da criação, em que um dos períodos é chamado de período diluviano e o outro de pós-diluviano, e que toda essa narrativa leva o nome do livro que trata desse assunto dentro da Bíblia, o Gênesis. O próprio Kardec tem dúvida quanto ao surgimento do homem, se antes ou depois do dilúvio, e sugere a leitura de um livro publicado na época, intitulado O Homem Antediluviano. Se hoje já não há mais dúvida de que a narrativa bíblica do dilúvio é apenas um dos mitos religiosos na tradição judaica, carregada de simbologia e sem nenhuma conotação histórica, naquela época, o máximo que se admitia
era a possibilidade de ele referir-se a um evento localizado. Kardec pondera que, sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Gente, agora só para conversar sobre isso aqui um pouquinho, eu fiz uma pergunta aqui. O Elias fala assim: se hoje já não há mais dúvida de que a narrativa bíblica do dilúvio é apenas um dos mitos religiosos da tradição judaica, quais os outros mitos existem sobre a Bíblia, né? Sobre essa questão que a gente poderia trazer, assim, que é mito, né? Você já havia pensado sobre isso, nessa questão do dilúvio, nessa questão, como é que foi isso mesmo? Teve, não teve? Algum momento você questionou isso? Por que será que Kardec voltou nisso, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso, essa questão? Por que Kardec coloca tanta coisa lá na Gênesis relacionada a isso? Parece que quem leu a Gênesis não achou assim um pouco confuso, não? Quem quer comentar sobre isso aí? Eu levantei, mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Então fala o que você queria falar, depois a Nadir fala. Eu queria falar que não é a citação de Jesus que torna o texto do Kardec religioso. Pelo menos não é o que me incomoda. O que incomoda é quando atribui castigo, um Deus antropomorfo, essas coisas. Para mim, Jesus como modelo e guia é como fosse Krishna, é como fosse Mandela, enfim, qualquer Gandhi, qualquer outra pessoa que transitou por aqui que acrescentou alguma coisa. Agora, os absurdos da Bíblia, a gente há de concordar que são muitos, né? Porque tem muita coisa que não tem nenhuma lógica, nenhum sentido. Como é que o cara escreve os mandamentos numa pedra? Como é que cai um raio numa pedra e o raio escreve? Que inteligência é adotada esse raio para fazer isso? Formular a frase e tudo? E várias coisas, né? Ah, mas ele precisou de mágica, né? Então, bom, olha, para te dizer a verdade, eu já tentei ler a Bíblia milhões de vezes, desde criança, desde que os mitos que me incomodam, a Bíblia é um mito. A criação em 7 dias, né? Adão e Eva. Imagina que eu vou aceitar que eu fui criada da costela de alguém, e outra, da costela, e que houve Moisés, para mim também é um outro mito, o povo eleito, para mim, é um outro mito. Então, assim, ainda mais a crença única, né, com tantos outros países, o povo escolhido para quê? Para continuar guerreando lá até hoje, milênios? Então, pelo fato de ser lá, e o próprio, na verdade, eu era apaixonada por Jesus, apenas Jesus. Mesmo sabendo hoje que toda aquela, os filmes, aquelas coisas, tudo, pode ser que nem era verdade, nem foi verdade, mas eu era apaixonada por ele, pelo que ele trazia. E aí, o povo continuar naquele fanatismo. Eu acho que o povo eleito ele deveria ser liberto depois que Cristo passou, eles deveriam ter, né, evoluído, né? E no entanto ele morreu por isso. Então eu acho que a Bíblia para mim é toda mito mesmo. Moisés é um mito, Adão é um mito, Noé é um mito. Para mim, eu não consigo. Eu acho que eu não tenho muita fé, não, sabe? Porque eu sou crítica demais, eu nunca tive muita fé. É sério, quando a minha mãe mandava eu rezar, eu não conseguia, gente. Eu não consigo ter essa fé que o povo tem de achar que Deus vai salvar ele mais do que o outro vizinho, né? Nossa, eu não consigo. Não sei de nada, mas também sou muito crítica, eu não consigo. Para mim é tudo mito mesmo. Tem. Tá certo, Tem Nadir. Eu lógica. acho que você tem seus motivos, viu? Eu também tenho Ah, não muitas tem lógica, não. confusões. Vamos lá, Alfonso. Só reforçando o que a Nadir está colocando, né? Você citou no início o Giordano Bruno, que questionou
a Igreja Católica, e próprio Descartes, ele saiu da França e foi morar nos Países Baixos para evitar uma perseguição às suas ideias. O Spinoza, que questionou a Torá e os questionamentos que a Nadir está fazendo, exatamente os questionamentos que Spinoza fez em relação à Torá. Então, ele, Ainda bem que eu não vou para a fogueira agora. a diferença é essa, né? E agora, o Spinoza foi excomungado pelos próprios judeus, né? Foi a excomunhão é, no, no judaísmo é diferente da excomunhão no catolicismo, mas é simplesmente um afastamento social. É simplesmente não, é um afastamento social total, enquanto que no catolicismo a excomunhão é uma pena para a alma e não para o indivíduo só, né? Para o indivíduo e para a alma. No judaísmo, não, é um afastamento social. Então, todos esses pensadores, quando começaram a trabalhar permitir a própria consciência, o próprio raciocínio, questionar o que o Vicente colocou logo no começo, né? A ciência, ela não vem trazer respostas, ela vem sempre trazer perguntas, ela vem sempre questionar aquilo que está posto para saber se é verdadeiro ou não. E uma situação grave da ciência de hoje é que ela está extremamente dogmática. Não se aceita hoje, dentro da ciência, quem apresenta alguma coisa diferente. Aquilo que não pode ser comprovado pelo método científico posto não é ciência. Então, hoje a gente classifica a psicoterapia como pseudociência, classifica várias ciências que a gente está vendo por aí como pseudociência. Por quê? Porque a ciência está extremamente dogmática. Isso são passagens que a humanidade vai indo, vai evoluindo, e o Kardec é muito claro nesse sentido. Se você fica na dúvida entre o que está escrito aqui nesses 5 livros, ele não falava 5, né? Ele nem falava codificação, mas se aquilo que está escrito, que foi apresentado como pelos espíritos, contradizer o que é observado, o que é comprovado pelo raciocínio, pela razão, siga a ciência. No caso, na época, a ciência e razão eram sinônimos, né? Então, a evolução humana, ela vai passar por esses altos e baixos o tempo todo. O ser humano, por isso que nós estamos entrando numa era de regeneração. Estamos coisa nenhuma. O ser humano continua criando bomba, matando por egoísmo, matando por razões religiosas. Então, falta muito para a gente entrar numa situação de que a atmosfera, a psicosfera do planeta esteja numa condição de mudar de plano. Nós estamos muito mais perto ainda do mundo primitivo do que do mundo regenerado. Arlene. Obrigada. Então, eu só ia falar uma coisinha que eu raciocinei faz pouco tempo sobre a questão em relação ao mito, em relação a essas verdades teológicas, né? Sobre Cristo. Pro espírita, eu entendi que Jesus Cristo não é Cristo pros espíritas, é Jesus, porque é Jesus homem, Jesus espírito, em evolução como nós, apenas acima de nós, no grau evolutivo. Ou seja, nós não somos cristãos. Eu não tinha entendido isso. Nós não somos cristãos, nós acreditamos em Jesus enquanto um ser espiritual mais evoluído. Isso também, Cristo, enquanto um Messias enviado de Deus, isso não existe para o Espiritismo. Eu não sei, inclusive, se o Kardec usa o título Cristo para Jesus. Eu não tinha entendido isso. Foi através, inclusive, dos estudos do Evangelho, e o Eli Matos, ele tem um livro, Jesus segundo o Espiritismo, que ele vai explicando sobre isso.
Eu não sei se vocês já tinham atinado. Eu nunca tinha atinado. Eu achei, inclusive, eu tive uma discussão com um pastor no Réveillon, porque eu falei que o espírito era cristão. Eu falei, daí, não, nós não somos cristãos. Eu não sabia disso. Foi interessante, olha, uma provocação interessante aí para a gente pensar, ruminar. Ô, Bebete, dê esse pedacinho aqui para nós, para a gente falar um pouquinho desses pensadores aqui. Essa teoria Isso. Essa teoria que os espíritos apresentam e que ele acolhe está assentada na tradição grega e no seu desenvolvimento posterior, levado a efeito pelos pensadores europeus, em particular por Tomás de Aquino e René Descartes. Soma-se a ela a teoria do céu de Immanuel Kant, segundo a qual a Via Láctea era um sistema de sóis em movimento análogo ao nosso sistema planetário, e também aos fundamentos matemáticos elaborados por Pierre Simon de Laplace, algumas décadas antes, visando a compreender a aparente ordem do universo. Bom, então aí o que ele está dizendo para nós é que já haviam, né, esses pensadores, essas pessoas que estudavam, e essa visão, né, já estava dada. Então, eu achei interessante que ele fala assim, ó, essa teoria que os espíritos apresentam, entre aspas, né, e que Kardec acolhe, já estava assentada nessa tradição de buscar explicações, né, para essa questão da criação. E aí entra Tomás de Aquino de novo, nós já falamos dele a semana passada, René Descartes também, então, Immanuel Kant, né? Então, assim, todos esses pensadores, e é tão interessante, porque Kant já vai tentar fazer uma explicação, depois vocês leiam lá, dessa matéria primitiva espalhada e como que isso, no pensamento dele, veja que o Immanuel Kant foi de 1700 e pouco, ele desencarnou em 1804, quando Kardec nasceu. Então, assim, interessante que ele também já havia pensado, tentado entender como que acontecia essa questão, né, dessa criação dos planetas, do universo, e tudo isso, ele expande até para a questão do universo, né, dos sóis, de outras esferas. Eu achei muito interessante, né? E aí, eu queria passar aqui para essa questão que ele vai tratar um pouco aqui, já dessa questão da Gênese aqui, porque nós estamos indo e voltando na Gênese, porque a Gênese é o livro que vai tratar especificamente dessa parte, né? Tanto que o nome Gênese, né? A Gênese, quer dizer, a criação, o começo, né? O início, né? Então, e Kardec pega esse nome para colocar no livro, né? Então, interessante isso aqui. Vamos lá, ô Bebete. O O Iracilda, mas, Oi. perdão, ela ia falar? Não, pode falar. Não, eu só ia falar que dentro disso que você colocou sobre esses pensadores que o Kardec utiliza, né, e o Elias colocou aqui como os espíritos apresentam, pelo que eu entendi, eu não tenho a leitura de todas as obras, né? Muito, a minha leitura ela é muito focada em alguns aspectos ainda, mas assim, eu penso que uma questão também que eu acho que já o Elias já colocou no próprio grupo aqui, é que não são apresentadas as referências de onde são tiradas as ideias. As ideias são apresentadas como se fossem dos espíritos ou de Kardec, né? Eu não sei se também se isso era comum ou se por ser uma questão religiosa, uma fundamentação religiosa, se optou mesmo pela retirada. Só queria falar isso porque eu acho que isso tem um significado muito importante, né? Vocês já falaram aqui sobre isso. É. Isso é outra questão interessante que surge, né, quando a gente começa a analisar. E vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão aqui da Gênesis. O Bebete, continua lendo para nós aí. O capítulo 6 de A Gênese foi composto a partir de uma série de mensagens atribuídas a Galileu Galilei e psicografadas pelo jovem médium astrônomo
Camille Flammarion. Aos seus pouco mais de 20 anos, e que participava com Kardec das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É interessante constatar que seu texto apresenta uma forte concordância com a teoria do céu de Immanuel Kant. Tais nebulosas, que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados, outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Pois é, então, olha que interessante. Essa parte aqui, que o Elias está citando aqui, gente, está na Gênese, e que lembra muito essa referência do Kant aqui, que é quando ele vai falar dessa teoria do céu, né? É a teoria dele, que Kant elaborou. E aí entra em concordância com o que a Arlene trouxe, né? Esse trazido pelos espíritos, até onde, né? Espíritos, mas que na verdade, já trazia algo que já tinha sido estudado, falado, pensado também, né? E aí eu até fiz uma provocação lá nos meus questionamentos, né? Porque, assim, se nós temos aí os espíritos trazendo para nós essas questões, né? Então, por que não avançaram, né, nas explicações? Por que dessa, né, que ficou presa aí a essas questões de época, né? Não é interessante isso? Eles não eram cientistas, eram católicos, não é? Talvez seja por isso. E a limitação, né? É uma limitação aí, interessante isso, né? E aí continua aí, Bebete, só para a gente fechar esse raciocínio aqui. Naquela época, a visão que se tinha do universo era de algo permanente, que, uma vez criado, mantinha-se em eterno funcionamento, como um relógio, comparação que Kardec utiliza por diversas vezes ao longo de sua obra. Entendia-se, com base em Aristóteles, que um harmonioso, inteligente e eficiente conjunto de leis universais, eternas e imutáveis, regia esse funcionamento preciso e inexorável, no qual o fenômeno da vida e até mesmo a destruição para renovação permanente já estavam cuidadosamente previstos. É a partir dessa compreensão ampliada que se pode, então, ler com maior proveito as questões de O Livro dos Espíritos que tratam da criação. Questão 40. Tá, só um minutinho, Bebete. O que ele está falando aqui, então, dessa compreensão ampliada? O que, na verdade, é essa compreensão ampliada nossa? Na verdade, é entender que os textos que estavam ali, na verdade, estavam trazendo estudos que já existiam. Estudos que, né, já estavam correntes, já faziam parte dessa cultura de estudo, dessa mudança, né, com que veio a partir dos estudos que foram realizados a partir do século XVIII, final do século XVIII, XIX, né? Então, é interessante a gente observar isso. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, às vezes a gente fica querendo que os espíritos avancem no tempo, mas isso não vai acontecer. Não é assim que a coisa acontece, né? É muito complexo. Mas os espíritos eram, como a Nadir disse, né, eram católicos, né? Mas e se foi coisa também de limitação do próprio médium, né? E assim, e os espíritos que estavam ali, o Kardec tinha isso, ele fala isso muito legal lá no Livro dos Médiuns. Aliás, o livro que eu mais gosto do Kardec é o Livro dos Médiuns, já falei isso aqui, né? Porque eu acho que ali eu vejo 100% Kardec ali, sabe? Pouco de espírito e muito de Kardec, e eu acho isso interessante. E a lucidez dele ali é muito coerente, né? E aí eu acho interessante a gente observar isso. Olha, os espíritos não avançam, não trazem revelações, não trazem. Basicamente, o que está ali no Livro dos Espíritos ainda está vinculado a essa visão que estava sendo construída, né? É interessante.
para deixar a gente tranquilo, olha, né? A gente tem que ter esse olhar crítico, olha, não trouxe nada de tão novo assim, né? E a gente tem o dever, como disse o Alfonso lá atrás, de avançar. Se a gente notar que a ciência descobriu algo, peraí, isso aqui que está no livro dos Espíritos já está, né, obsoleto. Vamos caminhar? Né? Vamos lá. Ô, Bebete, vem aqui para nós. Os métodos de avaliação do tempo na arqueologia da época eram baseados em estimativas feitas a partir da análise das camadas geológicas do solo, o que lhes proporcionava fiabilidade. Somente em 1905 surgiria uma nova possibilidade, a do uso da taxa de decaimento radioativo do urânio para a estimativa da idade das rochas. A este juntaram-se outros, posteriormente, e em 1947 criou-se o método de cálculo do tempo baseado no decaimento radioativo do carbono 14, que permite uma precisão razoável para estimar o tempo decorrido, por exemplo, a partir da morte de um organismo vivo, desde que isso tenha ocorrido em um prazo de até 50 mil anos. Atualmente, se usam diferentes elementos químicos para a datação de amostras, conforme sua natureza. Para a datação de rochas, é comum o uso de urânio ou potássio, cujo decaimento radioativo permite estimativas de tempo na casa dos milhões de anos. Os sofisticados recursos de estimativa disponíveis na atualidade permitem afirmar com razoável segurança que o universo, como é hoje conhecido, considerado a partir do que se imagina, tenha sido o Big Bang. Antes, há pelo menos 13,7 bilhões de anos, que o nosso Sol tem uma idade de 5 bilhões de anos, e a Terra algo muito próximo de 4,6 bilhões de anos, que a vida surgiu na Terra há aproximadamente 3 bilhões de anos, que os primeiros seres humanos surgiram há mais ou menos 1,5 milhões de anos e o homem atual há quase 300 mil anos. 300 mil anos. Hoje não resta dúvida de que não há nenhuma loucura em tentar estimar esses diferentes tempos envolvidos na formação dos mundos, como quer entender o espírito que responde à questão 42. Sua resposta se limita aos conhecimentos vigentes naquela época, e, por certo, essa mesma pergunta receberia hoje uma resposta inteiramente diferente, ou nem seria apresentada. Lá na pergunta 42, ele pergunta o seguinte: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Foi perguntado para um espírito, entre aspas, né? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Olha que interessante. Se o espírito tivesse uma condição de entender que no futuro nós já teríamos essa datação feita a partir do carbono, né? da idade geológica das rochas, se o espírito já tivesse uma previsão disso, ele já não poderia dar um sinalzinho aqui? No futuro, vocês vão conhecer como que isso vai ser feito, isso pode ser feito através de uma análise mais cuidadosa das rochas, parari e parará. Né? E olha como foi a resposta. Só o Criador o sabe. Não é interessante? É uma contradição, né? Por isso que, às vezes, a gente fica tão confusa. A gente fica confusa quando a gente lê. Ao mesmo tempo que o Espiritismo nos ajuda a avançar em algumas questões, parece que em outras a gente fica ainda preso na ideia da religião, do Criador, daquele que sabe tudo, que determina tudo, que conhece tudo, né? Nessa visão bem antropomórfica aí que a Bebete falou.
Ou foi a Nadir que falou? Não é interessante, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alfonso quer falar alguma coisa sobre esse negócio do carbono? Alfonso, entende esse negócio aqui, ó. Só ia comentar o seguinte, ficou bem claro no texto, inclusive, né, que a margem de erro, ou o máximo que a gente pode tentar marcar pelo carbono é 50 mil anos. Então, hoje, estima-se o Homo sapiens na Terra entre 180 e 300 mil anos. É uma margem muito grande. Então, eu não tiro a razão da resposta do espírito, não. Ele ignorava na época, por que que ele ia mentir? Por que que ele ia inventar uma história? Uhum. Né? E ainda hoje a gente ignora, né? O ser humano ainda não sabe definir o que é vida. Ele define biologicamente, etc. Mas o que efetivamente causa a mudança entre o ser com vida e o ser sem vida, ainda não sabe. Né? A gente pega os livros de André Luiz, principalmente, ele fala muito que o pensamento é energia, o pensamento é propriedade do espírito, então ele não é nem energia nem matéria. Agora, através do pensamento, o espírito manuseia energia e manuseia matéria. Agora, tanto o pensamento não é energia nem matéria, que ele consegue ser mais rápido do que a luz. E hoje a gente tem na física, tanto na física quântica quanto na física da relatividade, que nada anda mais rápido que a luz. A velocidade da luz é a velocidade mais rápida que nós temos. No entanto, o pensamento anda mais rápido que a luz. Se você pensa imediatamente estar na Lua, o raio de luz demora 8 minutos para chegar lá. Aliás, 1 minuto e meio, 2 minutos para chegar lá. O pensamento não, o pensamento imediato. Você se posiciona naquilo a partir do momento que você tenha a imagem daquilo criado. O pensamento consegue criar matéria? Não, ele consegue manusear a matéria. Ele pega fluidos ou matérias quintessenciadas, né, matérias que não conseguimos ainda identificar de uma maneira, e trabalhar essa matéria, trabalhar essa energia. A gente tem na ciência, na medicina oriental, várias técnicas que utilizam a energia do pensamento para aplicar a cura. Mas é o pensamento manuseando uma energia que está presente naquele local, e não o pensamento é aquela energia. Então, esses conceitos ainda são muito... Nós temos muita coisa para estudar Não, ainda, né? o ser humano ainda não sabe muita coisa um dia vai saber. E mais importante hoje é saber que é possível fazer esse manuseio. Isso hoje nós temos consciência que é possível o manuseio e tem gente que faz bem esse manuseio. Né? Uma boa massagem, ele transmite uma energia, ele consegue organizar o corpo humano de uma maneira. Então, o importante hoje não é saber como é que isso aí criou, como é que exatamente é o passo. Usa-se analogias com energia, com campo elétrico, campo magnético, mas são analogias. O que é o pensamento exatamente a gente não sabe, o que é a vida exatamente a gente ainda não sabe, mas vai chegar um dia que será nos ensinado. Poderá nos ensinar, nós vamos descobrindo aos poucos, né? Eu acho que agora, o que eu acho fantástico é essa caminhada, enquanto humanidade, que nós estamos fazendo, né? Nessa busca desse conhecimento. Isso é fantástico. Assim, muito devemos a esses espíritos que vieram antes de nós, que desbravaram, né? Dando a própria vida para expandir o conhecimento. Coisas maravilhosas nós temos, né? E muito obrigada a vocês pela participação. E é isso aí. Fecha com as palavras do Alfonso aí o nosso estudo. Fala, Nadir. Principalmente os filósofos, né, que nos ajudam a pensar. A gente teve um trabalho de filosofia, aí eu só queria deixar aqui o nome
Conhecer Tracer de Astrid Stayeg, gente, para quem tem aí dá vontade de ser espírita, para ler esse livro, ele te abre. Qual é Não o sei se nome, você Nadir? teve. É da Astrid Stayeg, Conhecer para Ser, Ser para Conhecer, Conhecer para Ser. É muito bom. Ela revive o espiritismo de Kardec e ajuda bastante a gente. A gente fez um trabalho de férias, grupo de férias. Mas deixa registrado lá para nós, Ah, tá bom? tá. Eu vou colocar O a nome capa da do autora, livro tá? para vocês lerem, que vocês vão ter ideias novas, né? Porque eu acho que ela entendeu Kardec como ninguém. Que E maravilha. é uma filósofa brasileira. Olha para vocês verem quantas pessoas estão fazendo essa releitura, né? Quantas pessoas estão contribuindo, trazendo assim, um pega uma visão, outro traz outra, assim. E parece que nós estamos expandindo, né? A gente estava tão fechadinho ali, parece que as nossas caixinhas estão abrindo para fazer uma leitura mais abrangente da obra de Kardec, né? Porque se a gente Valorizando todo o trabalho dele, sem desvalorizar, né? Mas enriquecendo, né? Olha que A maravilha. gente fica achando que da transição, né? Que essa transição tá tão. Esse livro nos coloca onde a gente está. É muito. Bebete, você quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar? Eu quero falar que eu acho lamentável que a FEB não vê esse movimento como uma coisa que agrega, mas que destrói e que denigre a obra de Kardec. É lamentável isso, porque eles mesmos não estão buscando essa atualização, essa questão. Eu não vejo ninguém, principalmente Elias, desqualificar nada. Agora, o Alfonso lembrou bem, Kardec deixou isso dito. Se as coisas andarem, vai atrás das coisas que estão andando, não fica aqui não. Não, Então, assim, isso é interessante que você falou, viu, Bebete? Porque assim, A sacralidade foi o problema. e quando a gente vê, né, esses novos estudiosos, gente, são jovens. Nós temos jovens trazendo ideias maravilhosas aí nessa releitura e nunca desvalorizando, eu nunca vi nenhum deles, nunca, desvalorizando a obra de Kardec. Pelo contrário, né? Valorizando e trazendo aquilo que tem de valor e ressaltando. Eu acho tão interessante isso, porque é um desconhecimento, né? É uma ignorância não querer saber sobre, né? E é essa que é a ignorância que nos arrasta para baixo. Gente, muito obrigada a vocês, viu? Boa noite. Até Boa segunda-feira. Obrigada noite a pela todos e participação de todas. Foi muito bom. todo mundo que contribuiu, tá bom?